O mundo mudou. E nós precisamos seguir essa mudança, atualizando o conhecimento em grupo para qualificar cada componente do nosso setor. Ele sendo integrador ou fabricantes de soluções para segurança e tecnologias. Mas não queremos apenas reproduzir ideias. Queremos evoluir. Queremos avançar. Seja parte desse avanço. Seja CD. Olá, muito boa noite, muito bem-vindos, meus amigos. Mais uma edição aí do Forças do Bem. Obrigado pela sua audiência, sua companhia. Se você gostar aí da nossa conversa, do nosso bate-papo, não esqueça, né? Entre, se inscreve, dá o joinha, ativa o sininho aí para que você receba todos os conteúdos, todas as dicas do Forças do Bem. Mas hoje eu tenho o privilégio de receber um amigo, posso assim dizer, considerar, porque o considero muito, nós vamos conversar, saber um pouquinho da história maravilhosa dos Arautos do Evangelho. Quis a providência divina, quando eu era diretor da Academia de Polícia de São Paulo, de receber a ilustríssima visita do Monsenhor João Clá. Se tornou um grande amigo, muitas afinidades, enfim, uma pessoa maravilhosa e que me permitiu conhecer um pouquinho mais desse trabalho feito em quase 80 países, desse trabalho maravilhoso de tirar as crianças lá, dar uma formação com disciplina, com ordem, com respeito, com exemplo, e nada melhor do que hoje a gente receber e bater um papo com o meu queridíssimo Padre Alex Brito. Padre Alex, muito obrigado por aceitar estar conosco aqui. Sei das dificuldades aí, de todas as suas atribuições, mas é uma alegria muito grande, uma honra muito grande para mim poder recebê-lo aqui nesse bate-papo. Uma boa noite, seja muito bem-vindo. Boa noite, doutor Maurício, boa noite a todos que nos assistem a este programa Forças do Bem. E tudo que disse o doutor Maurício a nosso respeito, nós podemos dizer dele, é um grande amigo. Porque Dr. Maurício Arautos do Evangelho é uma força do bem. E assim nós nos encontramos a partir deste bem que nos une, deste bem que é o próprio Deus. É para mim uma alegria, uma honra muito grande estar aqui nesse programa. Uma pena que não posso estar pessoalmente, mas o senhor sabe que as vicissitudes me impediram de estar hoje do seu lado fisicamente. Mas você sabe que o que distancia os homens não são os quilômetros, mas os corações. Estamos juntos, sempre. Verdade, Padre Alex, verdade. Às vezes eu comento com alguma pessoa que aqueles bate-papos que eu tinha constante, todos os dias quase, falava com o Monsenhor Clá, e que hoje, enfim, por conta da distância, das circunstâncias, eu falo mentalmente com ele, eu converso mentalmente com ele. E a gente continua os nossos bate-papos, mas eu tenho certeza que em muitas oportunidades, né, durante todos os dias, pode ter certeza que eu me comunico com o senhor também, embora a gente não possa estar presencialmente, mas eu tenho muita alegria, muita honra de poder privar dessa amizade e conviver e ser testemunha dos exemplos dos Arautos do Evangelho, né, de toda a formação, de todo o carinho, enfim. Para mim é uma grande honra, uma grande alegria. E em todos os lugares que eu tive com os Arautos no mundo, e todas as vezes que nós trouxemos alguém aqui para estar com vocês, a alegria é redobrada, porque sempre vem aquilo. Que maravilha, que obra divina, que fantásticos eles são. E isso irradia para todos aí, todos da grande família dos Arautos. Muito bem, doutor Maurício, muito bem. Estamos aqui à sua disposição. Eu não vou ler o currículo aqui do Padre Alex, senão a gente precisaria de umas 18 lives,
né, para que a gente pudesse... Mas só para dizer que o padre Alex, ele é nascido lá na Bahia, em Salvador, né? Tem como pais o senhor Benedito, a dona Maria da Piedade, viveu até os 18 anos na cidade histórica de Maragogipe, situada no Recôncavo Baiano. Nosso abraço a todos aí desse estado maravilhoso, dessas pessoas fantásticas daí. E o que todo mundo pensa assim, né? De repente, foi coroinha e já virou padre. Não, o padre Alex é formado em contabilidade. Conta um pouquinho dessa parte sua, padre Alex. Pois é, estudei contabilidade, concluí o meu curso universitário com 24 anos, 23 para 24 anos, e exerci muito pouco a contabilidade. Tenho o CRC, posso justamente exercer a profissão, mas sabe que depois da contabilidade, aí fui fazer filosofia, teologia, o direito canônico e me tornei sacerdote, de modo que exerci muito pouco na prática a contabilidade. Virei mais um contador de histórias, mas enfim, exerci um pouco orientando a própria instituição, porque, como é uma instituição do terceiro setor, acaba sendo útil. Eu pensei até que nem teria utilidade quando entrei na vida religiosa, mas a providência terá seus caminhos. Foi muito útil ter tido essa profissão anterior, inclusive, à filosofia e à teologia. Ajudou muito o próprio trabalho da instituição. Padre Alex, o senhor foi ordenado em 2006 pelo cardeal arcebispo e primaz Dom Geraldo Magela, né? Exatamente. E eu lembro que eu, passando pela Basílica Nossa Senhora do Carmo, eu tive o privilégio também de estudar no Colégio Santo Alberto dos Padres Carmelitas, lá toda a minha vida, desde o primário, jardim da infância, primário, enfim, na época científico. Fui coroinha lá na Basílica do Carmo, e passando por lá com a minha mãe, que morava na mesma rua da Basílica do Carmo, nós resolvemos parar para assistir alguma coisa que estava acontecendo. E foi justamente a ordenação do Monsenhor Clá. Olha que felicidade, né? Que coincidência impressionante, hein? Que coincidência. E depois de tantos anos, né, eu recebo a ilustre visita dele lá na Academia de Polícia. Jamais poderia imaginar que a gente... Mas eu acho que os desígnios já vêm nos aproximando, não? Vem de longe, vem de longe, vem de longe. Pois é, mas conte um pouquinho então da trajetória do senhor. O senhor ocupou e ocupa cargos muito importantes, né, dentro da Igreja Católica. Veja bem, doutor Maurício, depois, como o senhor disse, eu fui ordenado diácono em 2006 pelo cardeal Dom Geraldo Magela em Salvador. Vou fazer aniversário de diaconado agora, no dia 2 de julho. E 16 anos. E em 2007, ano seguinte, fui ordenado sacerdote aqui em São Paulo, na Basílica de Nossa Senhora do Rosário, que fica justamente na Serra da Cantareira, que o senhor conhece tão bem. Aí já foi o cardeal Rodê, que era o prefeito da Congregação do Instituto de Vida Consagrada e Sociedade de Vida Apostólica em Roma. Ele veio de Roma para essa ordenação. E vou completar agora, completei dia 20 de maio, 15 anos de ordenado sacerdote. Mas já tem uma trajetória dentro da instituição, já de mais tempo, porque conheci o Monsenhor João na década de 90 ainda, e depois, quando ele fundou os Arautos do Evangelho, no final da década de 90, eu estava naquele primeiro grupo da fundação, de modo que tive essa alegria, essa honra de participar do nascedouro da instituição, aqui em São Paulo, e que depois fosse espalhando paulatinamente pelo mundo inteiro. O senhor também é formado em Direito Canônico, né, pela Pontifícia Universidade de Roma. Conte um pouquinho também para a gente. Padre Alex, a gente precisa ir tirando a saca-rolha. Todo esse cabedal que ele tem aí, viu? Padre Alex, conte para a gente. Não, fiz Direito Canônico pelo mestrado, né? Fiz no Rio de Janeiro esse mestrado, através do Instituto de Direito Canônico, que é ligado à Gregoriana em Roma. Depois fiz o doutorado pela Lateranense, de modo que eu concluí aí os meus estudos depois da filosofia e da teologia, consegui realmente alcançar, mas essa situação, tendo em vista melhor servir a igreja. Sempre tive um verdadeiro encanto pelo direito, não fiz vestibular de direito, mas não segui a faculdade, segui contabilidade. Mas depois, como sacerdote, me interessei pelo direito canônico, que é o direito da igreja, que vai tratar que a igreja tem um direito próprio, né?
O doutor Maurício é advogado e sabe disso, que a igreja tem um direito próprio, chama direito canônico, porque a parte codificada, né, em cânones, daí o nome direito canônico, muito embora seja muito mais amplo o próprio direito da igreja, não? E vai tratar a respeito de assuntos matrimoniais, não tem dúvida, uma disciplina interna da igreja. E poucas pessoas sabem, doutor Maurício, que o direito canônico, em algumas nações que têm acordo com a Santa Sé, não é? Como no caso alguns entendem como Vaticano, mas é a Santa Sé, pode ter sentenças aplicadas naquele país. Aqui no Brasil, inclusive, por exemplo, um processo de nulidade matrimonial, quando é transitado no tribunal eclesiástico, pode depois ser reconhecido pelo ordenamento jurídico brasileiro, como sentença em país estrangeiro. Foi uma conquista aí na época ainda de Bento XVI, quando teve o acordo entre o Brasil e a Santa Sé. Padre Alex, eu sinto uma saudade tremenda. Eu acho que, não sei se está voltando em alguns lugares, mas quando a gente fazia o curso de Direito, a gente tinha aula de teologia, tão importante, tão bacana, e a gente viu que isso ficou à parte, e eu acho isso muito importante. O senhor também aí, enfim, na Universidade dos Arautos, o senhor é mestre, né, em teologia. Sim, dou aula de teologia como canonista, não só sirvo os arautos do Evangelho, doutor Maurício, mas é o que se diz, forças do bem. Uma série de bispos me pedem para ajudar, e vamos ajudando outros bispos em outras dioceses, ou seja, temos um serviço prestado à igreja. Então, sou consultor canônico também em outras dioceses para vários efeitos, às vezes consultas em tribunais, para julgar situações às vezes complicadas, mas, enfim, o serviço é para isso. E como professor de teologia, é um tempo que me resta, assim, às vezes durante a semana, dou uma vez por semana aula de teologia para o primeiro e para o quarto ano de teologia, aí no nosso próprio instituto, que é o Instituto São Tomás de Aquino. Já faço isso há 10 anos, mais de 10 anos, com alegria muito grande, porque a gente vê a formação, é sementeira, né? A gente vê pessoas que demos aula, hoje já são sacerdotes. É uma alegria enorme de poder contribuir com a formação desses jovens que se entregaram para o serviço do bem e da igreja. Eu sei que tem várias pessoas nos acompanhando aqui, mandando mensagens. Uma delas é a Laura, que está lá nos Estados Unidos com a nossa filha Marcela, porque nasceu a Lara no dia 18, dia do aniversário da Laura, nasceu a Lara, e ela está mandando um grande, grande abraço ao senhor. Que beleza, eu retribuo com carinho, e amanhã, bem cedinho, 6 horas da manhã, quando eu celebro a minha missa, eu vou ter presente essa especial intenção. Ah, que maravilha, que bom, muito obrigado. Mas o Padre Alex, além de toda essa parte, ele também é um conferencista, mas autor de diversos artigos e é um comunicador. Ele apresenta o programa Tesouros da Fé na TV Arautos do Evangelho Web. Conta um pouquinho para a gente desse trabalho, Padre Alex. Na TV Arautos, quer dizer, uma TV Web, não? Nós respondemos perguntas. Atualmente eu tenho gravado o comentário ao Evangelho todos os domingos, e porque o tempo não me permite mais fazer todos os dias, eu reduzi um pouco a atividade durante esse ano e tenho feito justamente comentário à liturgia todos os domingos. Sai todos os dias o comentário à liturgia diária, é o Evangelho do dia, e eu comento nos domingos. O Tesouro da Fé fiz durante alguns anos, que eram perguntas e respostas a respeito de temas da doutrina católica. Atualmente, às vezes me faço essas perguntas através do meu canal de Instagram, e eu tenho respondido de modo informal, para não perder o costume. E assim, utilizar dessa ferramenta que são as mídias sociais para evangelizar, para esclarecer, para, enfim, oferecer o conhecimento da doutrina católica, tão importante para todas as pessoas, inclusive, para os não católicos. A doutrina católica ela está aberta a ser exposta, a ser explicada, porque a igreja fala aos homens sobre matéria de fé para aqueles que são crentes, que são, portanto, membros da igreja e praticantes membros da igreja. Mas ela tem sempre a palavra a dizer para os homens de boa vontade, quando ela vai falar sobre moral, sobre costume, sobre ética. Então, a igreja tem esse diálogo também com a ciência, também com as pessoas que não estão na comunhão de fé com ela, a igreja. Eu, de vez em quando, eu dou uma olhadinha para o lado aqui, porque eu estou com uma tela aqui para poder visualizar o Padre Alex. Eu preciso estar olhando para ele, Padre Alex. Então, de vez em quando, eu viro para cá, mas a nossa câmera está aqui na frente. Mas, enfim,
Padre Alex, eu queria que o senhor contasse um pouquinho, então, dessa história dos arautos, da fundação dos arautos, de quantos locais, quantos países, e um pouquinho da obra dos arautos do Evangelho para nosso público que não acompanha tão de perto assim, possa conhecer um pouquinho dessa obra gigante e maravilhosa. Evidentemente. O Monsenhor João Clar, e na época não era Monsenhor, ainda era leigo, ele já tem uma trajetória muito antiga de serviço prestado à igreja. Você sabe que ele foi, antes de servir a igreja, como católico já, inclusive, ele serviu o exército, né? Então ele serviu o exército aos 18 anos e recebendo medalhas de honra e por tudo que ele fez em tão pouco tempo. E ele, com esse espírito que ele adquiriu dentro da formação militar no Brasil, ele sempre teve a ideia de formar uma instituição, um grupo que pudesse, de modo disciplinado, servir a igreja. Veja que daí eu acredito que essa foi a razão pela qual os dois, o senhor e ele, tiveram uma consonância muito grande. Essa ideia da disciplina aliada à fé. E ele conheceu o doutor Plínio Corrêa de Oliveira na década de 50 ainda, e nessa época ele estabeleceu laços de amizade muito, muito estreitos com ele, um grande formador dele. Os anos se passaram e na década de 90, ele, muito bem formado pelo seu mestre, quando foi no ano de 99, ele funda a Associação Arautos do Evangelho. A Associação Arautos do Evangelho é uma associação de fiéis, ou seja, todo batizado. Todo batizado pode fazer parte dessa associação. E o Papa João Paulo II, o doutor Maurício, na época, ele tomou conhecimento desse trabalho feito pelo Monsenhor João, já de muito tempo anterior, essa atividade desenvolvida com jovens, etc., dentro da sociedade brasileira, e ele enviou em Roma, próximo de Roma, havia uma peregrinação de uma imagem de Nossa Senhora de Fátima, e ele enviou um emissário da Secretaria de Estado com um terço para que fosse oferecida a imagem. E o Monsenhor João percebeu nesse gesto do Papa um primeiro convite a estreitar ainda mais os laços com a igreja. Sabe o que aconteceu, doutor Maurício? Você não vai acreditar. Veio um convite da Secretaria de Estado, portanto, a diplomacia vaticana, convidou a ele, Monsenhor João, para um contato. Na época ele não era nem sacerdote, ele foi. E com uma proposta do Papa. Mais do que uma proposta, uma pergunta. Você consegue imaginar o que o Papa João Paulo II pediu que perguntasse para ele? É inacreditável. Perguntou para ele, o que é que o senhor deseja de mim? E ele não teve dúvida. Eu quero a aprovação pontifícia para os arautos do Evangelho. Que era justamente a aprovação da Igreja para uma instituição em nível universal, né, enquanto associação pontifícia, que já era aprovada em dioceses. E aí o emissário do Papa levou um certo susto, porque normalmente isso demora muito tempo e um pedido tão ousado, e ele diz, bom, o senhor consegue aí, então, umas 6, 7 cartas de bispos que apoiam o trabalho de vocês, no lugar onde vocês estão, e aí vemos o que fazer. Pouco tempo depois, uns 2 meses, ele apareceu de novo com mais de 60 cartas de bispos. E de várias partes do mundo, ele ficou tão impressionado, levou o Santo Padre e começou todo um processo de documentação, de questionários, etc. E aí, quando foi no dia 22 de fevereiro do ano 2000, já na virada do ano 2001, do milênio, João Paulo II reconheceu os Arautos do Evangelho como uma associação internacional de fiéis de direito pontifício. E de lá para cá, o crescimento foi realmente surpreendente. Hoje estamos com atuação em cerca de 78 países. Que coisa fantástica, que maravilha. E desenvolvendo esse trabalho, porque alguém perguntou qual é o trabalho, então, dos arautos do Evangelho? O que faz os arautos? Qual foi o objetivo do Monsenhor João? É uma gama muito grande do Maurício. Até me ajudaria se eu me perguntasse uma coisa, ou pode ser que a memória me escape aqui, uma coisa que o senhor tem especial interesse para o público do senhor, do Forças do Bem. Mas Arautos do Evangelho atuou na arte, através do teatro, através de corais que são criados em todas as várias partes do mundo, o próprio coral principal aqui de São Paulo, que o senhor conhece, formado por moços e rapazes de várias nacionalidades. O senhor tem, enfim,
além da parte musical, a parte educacional, porque o Moço João inspirou membros da associação. Lembra que eu falei que é uma associação de fiéis, fazem parte pessoas solteiras, casadas, advogados, profissionais liberais, enfim, mãe, dona de casa, etc. E ele inspirou a formação de colégios. E essas pessoas resolveram fundar colégios aqui no Brasil, em outras partes do mundo, e criaram com critério de disciplina, de ordem e depois de espírito cristão. Eles formaram justamente um projeto educacional conosco. Eles cuidam da parte acadêmica, que é reconhecida pelos respectivos ordenamentos, né, jurídicos de cada país, e nós damos a formação religiosa, a formação catequética e a própria inspiração que foi dada pelo Monsenhor. Ora, além disso, os arautos atuam nas paróquias, com aulas de catequese, comissões por todas as partes do Brasil e do mundo onde estão instalados. Os arautos do Evangelho também têm um braço, uma mão estendida à caridade. Em situações de calamidade, de modo muito especial, agora por ocasião da pandemia, foram arrecadados só no Brasil e distribuídos mais de 200 toneladas de alimentos. Em poucos meses, no período auge da pandemia, estivemos presentes ajudando aquelas pessoas que mais necessitavam. E, além dessa parte da caridade e distribuição de meios, a parte profissionalizante, porque esses jovens que depois se aproximam, eles acabam aprendendo ofícios. E mesmo aqueles que não ficam na instituição, que é normal, a maioria não fica, saem e no mundo eles vão ser um exemplo de cristão, e vão fazer parte dessa grande, vamos dizer, a malha de amigos que podemos chamar também de forças do bem, que estão ligadas ao Senhor, porque eu sei que o Senhor é uma força entre tantas outras. É uma maravilha esse trabalho. O senhor falando aqui, eu vou vendo alguns momentos, quando eu entrava aqui, falava para a equipe aqui do CT, falava assim, vocês precisam ir assistir pela manhã a entrada dos alunos do colégio. É uma coisa assim emocionante, é uma coisa fantástica ver aquela garotada, aqueles jovens, a disciplina, o respeito, enfim, o sincronismo. Como que o senhor faz para sincronizar todo esse povo? É uma coisa impressionante, porque a sincronia se dá, sobretudo, entre eles. É um tripé. É a família que é importante, é a base. Eles, os alunos, a escola, que é fundamental, a parte da formação acadêmica, e a fé. E assim nós entramos com a fé, e uma fé com disciplina. Mas uma disciplina que não amarra, que não aperta, uma disciplina que liberta. Porque procura justamente canalizar bem as energias para utilizar daqueles dons que Deus nos deu. Alguns pensam que a disciplina é algo que engessa, que impede. Não, a disciplina ordena e capacita ainda mais a pessoa para poder fazer o bem. O senhor, como delegado, bem pode imaginar, mas não precisa ser delegado para ter disciplina. Imagina a dona de casa sem disciplina, doutor Maurício. O senhor de manhã acorda, não tem nem um cafezinho ordenado, e a casa fica um caos. E há certas coisas que só a dona de casa consegue fazer com charme, com carinho, com zelo de mãe, e ai dela se não tiver disciplina. É verdade, é verdade. A gente hoje, quando quer disciplinar determinadas coisas, quando quer ter ordem em determinadas coisas, algumas pessoas acham que a gente quer militarizar. E não é nada disso. Em todas as áreas, em todas as profissões, em tudo aquilo que quer ter sucesso, precisa de disciplina, ordem, respeito, saber que o meu direito termina quando começa o do outro, enfim, as pessoas se respeitarem, se amarem de verdade. O amor é isso, é esse respeito. Eu lembro também, eu posso contar um segredinho aqui dos arautos, porque tem muita gente que não sabe. Eu posso contar uma partezinha secreta dos arautos, Padre Alex? Sabe que segredo eu aprendi em Minas Gerais, eu sei que o senhor tem um sanguezinho mineiro aí. Em Minas Gerais se diz que segredo de dois tem que matar um, porque para virar segredo. É verdade, lá na terra o povo fala isso mesmo. Mas pode contar para a gente aí. Vamos lá. O senhor me puxa a orelha depois, me penitencia aí. Não, por favor. Eu tive o privilégio, a honra também de treinar um grupo dos arautos responsável pela parte de cerimonial, enfim,
da própria segurança de autoridades eclesiásticas. Então foi me encaminhado um grupo. Eu chamo, o senhor me perdoe, eu sei que já nós temos padres, temos diáconos, mas para mim são os meninos e as meninas dos arautos, né, que fizeram um treinamento em várias matérias, né, e eu lembro de tê-los apresentado instrutores de vários lugares do mundo. E estivemos em vários lugares para fazer e complementar esse treinamento. E não teve nenhum lugar, nenhum instrutor que depois virava e falava para mim assim: caramba, que grupo bacana, que disciplina, que ordem. Já vimos muita gente boa nessa atividade, mas um grupo tão disciplinado e tão coeso assim, nós nunca vimos. Eu ficava todo estufado e falava assim: nossa, minha equipe que está aqui. E como é bom ver isso, como é bom ver esses meninos, essas meninas crescerem, se transformarem realmente em pessoas com uma profissão, com uma fé, com uma missão. Muitos se transformam em padres enfim, e seguem a carreira, mas como é bom ver isso, ver essa... É como se plantasse ali uma sementinha e ver o fruto de tudo isso, não? Exatamente, doutor Maurício. O senhor deve recordar, e a gente, quando o senhor falava de ordem, disciplina, eu pensava na bandeira do Brasil. Ordem e progresso. Sem ordem, não se tem progresso. E para se ter progresso, tem que ter ordem. E ordem é disciplina. Disciplina é justamente o reflexo da obra criada por Deus. Nós pensávamos tudo que Deus criou tem uma beleza extraordinária, uma funcionalidade colossal, porque tem ordem, porque tem disciplina. O dia com o seu ciclo próprio, a semana, os meses, a lua que gira em torno da Terra, a Terra em torno de si mesma, tudo uma sincronia extraordinária. Alguém pensa, por exemplo, num relógio com várias rodas dentadas, né, e fica encantado com aquela ordenação daquele aparelho tão pequeno. Mas em pensar na grande ordem que Deus colocou no universo inteiro, o artífice do universo. Fez tudo com ordem, com disciplina, com serenidade. Isso encanta. Isso tem que se refletir na vida do homem. Essa ordem é muito interna. E aí, em tudo aquilo que ele faz, como o senhor mesmo observou agora, a associação ela é uma associação de fiéis, portanto, tem membros das mais variadas condições sociais, situações, profissões e atividades. Alguns, inclusive, auxiliando, como o senhor disse, aí na parte toda de segurança, foi necessário, até na época, um pedido da própria igreja era necessário, isso foi feito, e sob sua orientação, eram leigos e precisavam de ter orientação, e eles deram o melhor de si naqueles treinamentos que fizeram, para melhor garantir a paz, a serenidade, a segurança. Doutor Maurício, a ordem é a chave da liberdade. Eu poderia chamar a ordem como chave da liberdade. A ordem é o reflexo na Terra daquilo que é em Deus desde toda a eternidade. Deus é sumamente ordem. E tudo aquilo que ele faz é ordenado, disciplinado, é um reflexo da própria bondade do Criador. Padre Alex, todos os dias nos dando uma tremenda aula, né? Eu vou me permitir parafrasear essa frase do senhor aí, vou gravar e vou utilizar se o senhor me permitir. A ordem, como que o senhor falou? A ordem é a chave para a liberdade? A ordem é a chave para a liberdade. Olha que maravilha, que maravilha. Porque a pessoa que não tem ordem, não tem disciplina, ele é escravo dos seus próprios caprichos. Existe, doutor Maurício, uma forma de liberdade mal concebida que escraviza. E existe uma escravidão que liberta. Por isso que se diz o homem escravo do dever. Olha que título de honra para um delegado, para um profissional, para uma dona de casa, para um professor, enfim, para qualquer homem e mulher na sociedade, ele poder dizer que é escravo do dever. Ele é um homem livre. Ele tem duas asas que fazem com que ele seja capaz de voar para as mais altas situações. Verdade, verdade. E eu lembro também, quando nós estivemos em Orlando, nós utilizamos uma área que era o centro de treinamento do xerife de Orlando, da polícia de Orlando,
uma área fantástica, onde a gente fazia movimento, enfim, com carros, inclusive, de pista de direção defensiva, enfim, é um centro de treinamento fantástico. E no primeiro dia, conosco estavam alguns policiais do Brasil, policiais, forças policiais, civis, militares, inclusive a pessoa que depois se tornou adido nos Estados Unidos, e perguntaram assim: vocês trouxeram a bandeira brasileira? Eu falei: sempre carrego a bandeira brasileira comigo. Então vocês vão propiciar o hasteio aqui no centro de treinamento, junto com a bandeira americana. E aí, obviamente, né, nós lembramos assim: bom, então é o pessoal de Goiás que vai fazer, o pessoal de Manaus, é o pessoal do Rio de Janeiro, que grupo aqui que vai fazer? Tem militares aqui, vocês coordenam isso? E todos olharam assustados. Estávamos preparados para isso. E aí eu falei: Padre Gilberto, me faça um agente. Não era padre. Era padre. De Padre Gilberto, né? O Padre Luí foi com a gente, né? E eu falei para eles assim: nós vamos ter que dar um jeito, nós vamos ter que hastear esse pavilhão solenemente. Eu não precisei falar mais nada. Os meninos cinco vieram solenemente com o pavilhão nacional, fizeram um hasteamento todo. Parou para ver, e depois vieram e falaram assim: olha, a gente vai recebê-los com muito carinho aqui, mas fala a verdade, pô, esses meninos não estão estudando para padre, não são padres, eles são de alguma organização militar disciplinada, muito disciplinada. Que maravilha de cerimônia, olha que orgulho pra gente, que orgulho pra gente brasileiro, que orgulho pra gente da família dos Arautos. Por curiosidade, do Maurício, o senhor estudou no colégio do São Luís, os jesuítas, não? Não, eu estudei no colégio Santo Alberto, dos padres carmelitas, que ficava na Basílica Nossa. Sim. Tem uma outra... Só me pergunto, o senhor falou de Minas, né? Meu pai, não minha mãe, meu pai, e os pais do Carmo do Rio Claro. E a Basílica é a Basílica Nossa Senhora do Carmo. Eu estudei da Basílica Nossa Senhora do Carmo. Enfim, fui batizado, crismado, etc. e tal, na Basílica Nossa Senhora do Carmo. E eu chego um dia na casa, né, das meninas, né, Monte Carmelo, e vejo lá Nossa Senhora do Carmo. Falei: caramba, é muita proximidade, né, de Nossa Senhora em toda a minha trajetória, em toda a minha vida. E o Bom Senhor, ordenado na Basílica Nossa Senhora do Carmo. Ou seja, não é só uma coincidência não, né, Padre Alex? Não, absolutamente, é a coisa de Deus mesmo. Porque você veja como são as coisas. Eu falava aí duas coisas que queria chamar a atenção. Primeiro, o Carmo. Por que o Carmo? O Monsenhor João, o início digamos, da carreira religiosa dele, se se pode dizer assim, do itinerário religioso dele, foi como terceiro carmelita, nessa igreja que o senhor conheceu. Ele foi da ordem terceira do Carmo. Por isso é que o hábito nosso é marrom, por isso a devoção à Nossa Senhora do Carmo, por isso a sociedade dos sacerdotes que saíram dos arautos do Evangelho se chama Sociedade de Vida Apostólica Virgo Flos Carmeli, Virgem Flor do Carmo, do Carmelo. Então tem essa origem, essa ligação. Agora, com relação a essa união de disciplina com fé, por isso que eu perguntei se foi aluno do São Luís, porque me veio à memória aquilo que todos conhecemos, a grande ordem dos jesuítas, né? E nós sabemos, fundada por Santo Inácio de Loyola. O senhor sabe que a ordem é chamada Companhia de Jesus. Alguns pensam que companhia é alguém que está do lado. Não, é companhia exército. Ele criou uma concepção de disciplina militar, tal qual. Por isso, é uma companhia de Jesus, como fosse o exército de Jesus. Claro, um exército sem armas, um exército todo feito de paz, um exército feito para pacificar os corações, mas com força, com disciplina, com ânimo, com determinação, com estratégia. Daí os jesuítas, todos sabemos, eles, com o modo de ser deles, eles conseguiram conquistar o mundo inteiro, para Deus Nosso Senhor. Pensa o que eles fizeram no Brasil,
depois na África, no Oriente, a história deles é simplesmente fantástica. Há uma relação muito estreita, carismática, entre nós e eles jesuítas. Por isso é que eu citei que me veio. Há também com o Carmo, por causa da origem, né? Nossa Senhora do Carmo, devoção a Santa Elias, etc. Mas há também, com respeito ao modo de conceber a fé disciplinada, ordenada, articular o bem para melhor servir a Deus, que tem muito do jesuítico. Maravilha, que bom. E eu lembrava também que durante os nossos treinamentos, o pessoal todo estranhava, porque se esperava assim, o treinamento puxado, duro, em determinado momento que a gente ia trocar o cenário, ia fazer alguma coisa, o pessoal falava, bom, um vai beber água, outro vai para cá, outro vai para lá, e as meninas e os meninos entravam em canto gregoriano. Então a gente Olha que entrava em gostoso. outra dimensão, e eu lembro justamente da entrada dos alunos no colégio, dos arautos, que eles saem do pátio e vão em canto gregoriano para a sua sala de aula. Que maravilha isso! Da onde surgiu isso? Como manter isso tão tradicional? O senhor deve recordar-se de uma relação que o senhor tem muito estreita também com o senhor João no Mosteiro de São Bento. O senhor lembra Exatamente. perfeitamente. E a casa-mãe dos Arautos do Evangelho fica na Domingo de Silos, que era um antigo observatório dos beneditinos, do abade beneditino da época, justamente Dom Domingo de Silos, dá o nome à rua hoje. Ali ele tinha um telescópio para observar os astros, etc. Ele era um astrônomo, não? Aquela casa pertencia aos beneditinos, passaram-se os anos e foi alugada por nós, e atualmente ela é a casa-mãe dos Arautos do Evangelho. E foi naquela casa que o Monsenhor João fez as primeiras experiências da vida religiosa, com cortejos, com canto gregoriano, com estudo, com recolhimento, naquele ambiente todo ele beneditino. Aí vamos dizer assim, é a nossa raiz beneditina. Porque o senhor sabe, disse Salomão, né? Nique nove subsoles, não há nada de novo debaixo do sol. O Espírito Santo é um só, vai inspirando nos homens ao longo da história essas fundações, e é evidente que as fundações mais recentes, como é o caso da nossa, ela, apesar de ter algo de novo, de sui generis, próprio do Espírito Santo, mas ela também se inspira naquilo que a igreja traz do passado, entre outras coisas, a ordem beneditina, e o gregoriano vem daí. E os Maravilha. pais desses meninos, doutor Maurício, dos alunos, ficam encantados de ver os filhos cantando. E sabe qual é o resultado? É que eles também, pais, começam a aprender a cantar também. Maravilha. Que maravilha. Eu sou muito suspeito para falar. Eu admiro demais toda essa obra, admiro demais toda essa disciplina, essa ordem, esse exemplo. E aí eu vou tocar num ponto que eu acho que machucou muito todos aqueles que sempre acompanharam esse trabalho fantástico, maravilhoso dos Arautos, quando uma determinada emissora, enfim, fez cortes de alguns momentos e usou isso de uma maneira muito vil, muito sem o direito de resposta, enfim, tentando conduzir a opinião pública a uma coisa ruim. Eu lembro que meu primeiro professor de investigação policial, ele além de policial, ele também era um repórter, ele também foi formado na parte, enfim, jornalística. E ele falava que nós tínhamos muita proximidade, que a polícia e o jornalismo deveriam estar lá para buscar a verdade, e não para conduzir para A ou para B, para conduzir um fato, para acusar ou para defender, mas tinham obrigação de buscar a verdade. E todos nós nos sentimos muito ofendidos quando essa emissora não deu a menor chance da busca da verdade, de ouvir o outro lado. E eu queria que o senhor tocasse um pouco nesse ponto para todos que estão nos acompanhando. Olha, foi um período, doutor Maurício, doloroso, é verdade, porque expôs a instituição de modo assim muito... colocou, quase que foi um linchamento midiático, né? Na época, nós estamos falando que começou isso em 2017, foi uma coisa tremenda, começou em várias partes, a partir de vídeos que foram adquiridos de maneira indevida, para usar um eufemismo, né?
e depois divulgados de forma alterada, para também tirar do contexto. Tratava-se de reuniões privadas que tinham como objetivo estudar determinados fenômenos, mas reuniões dentro de um clima de intimidade, próprio de pessoas que se conhecem em família, em que tinha direito a brincadeiras, rios, etc., mas que não tinha um cunho oficial para denegrir a imagem de absolutamente ninguém. Qualquer um sabe, no ambiente interno de família, se tem direito de fazer brincadeiras, xistes e coisas semelhantes. E assim também é dentro da igreja. Ora, esses fenômenos, que nós chamamos na igreja da doutrina católica de preternaturais, exorcismos, revelações, revelações até feitas durante os exorcismos, que o demônio fala, sabe, o demônio é o pai da mentira. A igreja estuda com muito cuidado, que foi o que fizemos. Ele, Monsenhor João, já com AVC, sem possibilidade de se exprimir, como ele sempre se exprimiu, tem 12 anos já de AVC, vai fazer justamente aqui 2 dias, ele acompanhou, escutou toda essa narrativa, foi constituída uma comissão interdisciplinar, formada por médicos, porque os araus então, tem médicos, tem militares, tem, enfim, pessoas das mais variadas, digamos, da sociedade, situações, profissões, etc., médicos, psicólogos, psiquiatras, doutores de direito canônico, em teologia, em Bíblia, enfim, nas disciplinas que têm alguma relação com aqueles fenômenos para estudar, à luz de várias disciplinas. Uma vez estudado, se percebeu que o assunto deveria ser arquivado, e foi arquivado. Aí uma pessoa malévola tomou aquilo e fez divulgação, fora do contexto. A Santa Sé, a igreja, através do Papa, enviou, já era o Papa Francisco, ele enviou uma visita apostólica, que visitou a instituição, que seria, não sei o que corresponde, doutor Maurício, na polícia ou no direito civil, que seria um visitador, o que um inspetor, que seria? Seria um órgão corregedor que faz que vai buscar ali, ouvir os fatos, ouvir as pessoas, as testemunhas, e vai chegar a uma conclusão, enfim, exatamente, propondo algo, né, que chegaram ao acordo. Foi isso que aconteceu. Sabe que nós pegamos todos esses vídeos, a transcrição de todos eles, entregamos, não só entregamos a transcrição, mas as conclusões, a equipe, o que cada um concluiu, as discussões como foram, quer dizer, coisa mais íntima impossível, entregamos absolutamente tudo. Eu participei da visita apostólica, todo o território nacional, América do Sul menos Argentina, que foi outro colega, toda a América Central e Caribe, América do Norte inteira, inclusive até o Canadá, e África. Se eu calculo, eu fiz isso em um ano. Multiplico o número de voos, eu com mais de 200 voos esse ano, visitando com o bispo que foi encarregado pelo Vaticano, para todas as nossas casas, foram entrevistar. Aí o Padre Guerra, que o senhor conhece também muito bem, ele foi para o Oriente, para a Índia e Sri Lanka, e um outro colega nosso pegou a Europa, né? Espanha, Portugal, Itália, etc. E visitou todas as nossas casas, esses visitadores apostólicos, entrevistaram todos os nossos membros, todos, absolutamente todos, ouviram tudo, e concluíram que não havia nada que desabonasse os bons costumes, a moral, ou a boa doutrina da Igreja Católica. Claro, doutor Maurício, perfeito não somos. Quem disser que é perfeito começou uma ladeira cuja o final é um grande precipício chamado inferno. Porque a perfeição nós não atingimos da noite para o dia. Temos que nos corrigir, temos que estar abertos à correção o tempo inteiro. E ficamos felizes com essa visita, porque isso ajudou a nortear uma série de procedimentos, melhorar outros, e escutar o que a igreja tem a dizer. Em seguida, a igreja enviou um comissário, que é o Dom Raimundo Damasceno Assis, comissário apostólico. Como ele mesmo diz, um comissariado não é uma punição, mas uma mão estendida da igreja para conduzir a instituição ao mais íntimo, ao auge dela mesma. Quase todas as instituições da igreja passaram por comissariados. Poucas pessoas sabem que hoje em dia tem 90 instituições na igreja comissariadas. A igreja é um procedimento da igreja. O próprio Santuário de Lourdes, tão famoso e conhecido, tem um comissário. Então, está sendo punido o Santuário de Lourdes? Que loucura! Não. Alguém que está lá para orientar. E é evidente, doutor Maurício, o senhor é advogado e sabe disso, e é demais delegado. Imagine se eu dissesse para o senhor,
a força policial, a polícia paulista, cometeu um crime. Eu posso afirmar isso? A polícia paulista cometeu um crime? Não. De maneira nenhuma. Quem comete é um indivíduo. Agora, recentemente, coisa triste, aqueles policiais, aquela só da Câmara de Gata, está criando aquela situação toda, que só de pensar, é horrível de pensar. Não quero julgar as pessoas que fizeram, porque cabe à justiça julgar, não cabe a mim. Mas o fato concreto é que eu não posso atingir a instituição inteira por causa de aquele indivíduo tem que ser investigado, aquele fato, e punido. E foi isso que nós fizemos. Abrimos as nossas portas para que se detectasse onde estão as pessoas que possam ser culpadas de algum crime, de algum delito, para serem corrigidas as pessoas. Agora, o que fez a mídia? A instituição Arauso do Evangelho. Espera um pouquinho. Nunca apontaram uma pessoa, nunca apontaram um fato concreto, nem aportaram provas. Mas, levianamente, certa mídia, não estou atingindo a toda a mídia, certa mídia acabou fazendo isso, desinformando. Foram desinformados e desinformaram. É muita maldade essa do quando sai tá Eu notei que não estava lhe escutando direito. Só corrigindo aqui o microfone, já vamos voltar. ouvindo? Então, problemas técnicos acontecem em todos os lugares. As pessoas não podem julgar o total. É que a pilha do seu microfone não é a sua pilha. Porque se ele tivesse energia do senhor, não falhava, não. Obrigado, Padre. Mas eu falava da leviandade dessa parte, dessa parcela da mídia, em dois momentos. Quando fala que um comissariado é uma intervenção, será possível que uma mídia que se diz potente, que se diz perfeita, que acha que só ela sabe, que ela quer induzir as pessoas, ela não consegue fazer uma pesquisa e saber a diferença disso? Há outro ponto que não sai da minha cabeça, quando a gente vê na ordenação dos padres, os padres prostrados ante o altar, uma coisa que acontece em todas as ordenações, usar aquilo como se fosse uma humilhação. Quer dizer, além de tudo, além da maldade, são absolutamente despreparados para, enfim, tentar induzir a sociedade. Exatamente. Utilizou. Isso aí acaba sendo uma espécie de intolerância religiosa, porque, afinal de contas, não entenderam o rito e criticaram o rito fora do seu contexto. Porque, afinal de contas, o estar prostrado num chão que é previamente muito bem limpo, que é um rito antiquíssimo na igreja. Se a pessoa quer, basta pesquisar no Google, ver ordenação, profissão de votos, capítulos, etc., vão encontrar esses gestos de oração, de prostração, de humildade. A pessoa que fica junto ao solo, como quem diz, humildade vem de humus, vem de terra. Eu estou me colocando aquilo que eu sou barro, eu sou pó, e é um modo de a pessoa reconhecer os seus próprios limites, de modo sobrenatural, litúrgico, dentro de uma liturgia própria. Imagine agora, Dom Maurício, o sacerdote diz, tomai e comei, este é o meu corpo. E um despreparado diz, olha aí, a igreja prega antropofagia. Quer dizer, é uma anomalia, né? Mas sabe que isso não é novidade, hein? Porque nos primeiros séculos a igreja foi perseguida assim. Se dizia que tinham ritos estranhos onde se comiam carne humana. Por quê? Porque Cristo disse, a minha carne é a verdadeira comida, o meu sangue bebida. Ora, todos sabemos que é no sentido sacramental, sentido místico, sobrenatural. Mas o despreparo leva a isso. Será que é só despreparo, doutor Maurício? O senhor tem mais experiência do que eu? Desculpe, Padre Alex, eu não estou evoluído a esse ponto para achar que é apenas um despreparo. Eu acho que é muita maldade. É o que o senhor falou, é uma intolerância religiosa. Eu sou católico, eu fiz a segurança de 3 papas, tive esse privilégio, mas fiz a segurança também de Sua Santidade o Dalai Lama, enfim, eu respeito
todas as crenças religiosas. Eu acho que a gente tem que respeitar. E se tem alguma dúvida e eu não consigo pesquisar sobre essa ou aquela prática, sobre essa ou aquela tradição, sobre um determinado rito, eu pergunto às pessoas. E era esse o papel que a imprensa deveria ter feito. Exatamente, perguntar. E abrimos as portas para isso. Mas, enfim, sabe, doutor Maurício, nós sabemos que Bento XVI disse isso, inclusive, que ao Estado cabe a justiça e à Igreja a caridade. E a caridade é uma virtude que compreende, inclusive, a misericórdia, a bondade, o perdão. Esses fatos todos, para mim, são coisas passadas. Já perdoei absolutamente todos aqueles que fizeram. Nós perdoamos, falo eu pessoalmente, mas enquanto instituição também, nós somos capazes, estamos estendendo a mão ao perdão também, tal será, mesmo aquele que não nos pediram. Porque a Igreja nos ensina que quando se concede um perdão a quem não pede, é um ato de misericórdia, de caridade. E quando se concede perdão a quem pede, é justiça, é dever de justiça. E Cristo nos ensinou isso na cruz, porque na cruz ele perdoou primeiro aqueles que não pediam. Pai, perdoai que não sabe o que fazem. Em seguida, ele perdoou aquele que pediu. Ao ladrão, bom ladrão. O Dimas, né? Chamado Dimas, que a tradição dá o nome de Dimas. Hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Então ele perdoou porque pediu aquele homem. E perdoou aqueles homens todos sem terem pedido. De modo que o perdão conserta tudo. Mas eu espero que esse perdão tenha também uma mão, a via de duas mãos, né? Que venha depois acompanhado de verdade. Só queremos isso, porque a verdade, para ser acreditada, basta ser escutada. Ela só quer isso. Escutem, deixe que ela se apresente, porque ela logo, logo é objeto de crença, de fé, de segurança. Padre Alex, a gente tem que dar oportunidade. Quando souberam que o senhor estaria aqui, enviaram inúmeras, centenas de questões, perguntas. Depois eu vou encaminhar ao senhor. Enfim, Muito tem bom. várias pessoas aqui acompanhando, mandando um abraço, respeito, carinho. Enfim, eu não vou citar todos, porque eu vou acabar ficando aqui 1 hora citando todo mundo. Mas eu antes de fazer uma das perguntas aqui que fizeram, eu queria fazer um pedido ao senhor. Eu sei que todos os dias, agora, hoje, vários dos padres arautos têm feito lá, enfim, uma mensagem maravilhosa, têm dado a sua bênção, mas continua fazendo o senhor também todos os dias, porque era tão bom acordar e ter a sua palavra e a sua bênção. Eu já falei isso para o senhor, e as pessoas que tiveram o privilégio de estar com o Monsenhor, com certeza não vão me desmentir. O senhor fala hoje como o Monsenhor, o senhor gesticula como o Monsenhor, o senhor está realmente passando tudo aquilo que o Monsenhor sempre passou para a gente. Então, continue assim, continue nos passando a sua palavra e a sua bênção, e tenho certeza que num futuro, infelizmente o que a gente não quer, mas num futuro o senhor está muito preparado para liderar os arautos. Aí há controvérsias. Há controvérsias. Eu só lhe posso dizer o seguinte, uma coisa que, já que estamos no ambiente de intimidade, lhe conta um fato muito bonito, como é que o Monsenhor João forma com disciplina. Você vai ficar espantado agora. Essa ninguém imagina dele. Uma coisa muito, muito pessoal minha. Mas, enfim, com uma confiança que tenho no senhor de irmão, de amigo, me permite essa liberdade. Quando eu estava para ser ordenado sacerdote, eu disse para ele por telefone, eu estava fora, estava no Rio de Janeiro, morava no Rio, e liguei para ele, olha, Monsenhor João, ele era padre ainda, era padre João, liguei, já tinha recebido o título de Monsenhor, e eu disse, li um livro de Dom Bosco, e Dom Bosco, quando teve o filho dele que foi ordenado sacerdote, o primeiro sacerdote, ele disse que queria estar inteiramente entregue nas mãos dele, Dom Bosco, para que Dom Bosco pudesse, enfim, contar com ele, porque desse e vier, um filho espiritual, né? Sabe o que Dom Bosco fez? Tirou do bolso um lenço, amassou o lenço e disse, é assim que eu lhe quero nas minhas mãos. Eu fiquei encantado com aquilo, mas é Dom Bosco, hein, um santo. E contei isso para ele, o padre João na época, eu não sou João. E ele me disse, curioso, se fosse comigo eu faria diferente. Eu fiquei, o que o senhor faria?
eu pegaria o lenço amassado, abriria, passava ferro, dobrava, depois colocava perfume e dizia: é assim que eu lhe quero nas mãos de Nossa Senhora, nas mãos de Deus. Esse é o Monsenhor João. Não conhece? Esse é o Monsenhor João. E é Ai, que isso que ele maravilha. faz conosco, é uma disciplina cheia de bondade, um modo de corrigir afetuoso, e de modo que todos os sacerdotes receberam dele essa formação. E hoje a instituição já tem conta com mais de 170 sacerdotes, depois leigos, são milhares de leigos no mundo inteiro, e todos eles, e entre eles muitos, muito bem preparados para continuar esta obra, segundo esse espírito, segundo esse carisma, para justamente levar a bondade, levar a disciplina, levar a fé a muitos corações. Padre Alex, eu estou vendo o senhor ao lado aí, Nossa Senhora, e essa mesma imagem de Nossa Senhora eu tenho no meu quarto, que foi me presenteado pelo Monsenhor João Clá. Na minha base, na base do serviço aerotático, dos helicópteros Pelicano, eu tenho 3 fotografias do Monsenhor e tenho Nossa Senhora do Loreto. Porque um dia... da aviação, né? Exato, um dia eu perguntei, né, onde eu poderia conseguir uma imagem, porque a Nossa Senhora do Loreto é a padroeira dos aviadores. E ele mandou buscar uma imagem para mim, fez a bênção, as fotos são da bênção dele, e ela está lá. E vou contar mais uma passagem do Monsenhor. Num aniversário meu, ele resolveu fazer uma missa em minha homenagem, justamente no Mosteiro São Bento. E, enfim, naquele dia, o mosteiro estava lotado, aquele dia caiu uma tempestade em São Paulo, o trânsito ficou insuportável, tudo parado, todos os semáforos parados, e o Monsenhor olhou e já paramentado, falou: eu não vou conseguir chegar a tempo. Aí ele viu um motociclista da Polícia Militar, parou o motociclista, falou: eu sou o Monsenhor João Clá e eu tenho que rezar uma missa de aniversário do delegado-geral de polícia. O senhor vai me dar uma carona. Montou nessa motocicleta e saíram por lá. E eu, na porta da igreja, vejo o Monsenhor chegando de motocicleta atrás lá do policial militar. Olha, esse é o Monsenhor João Clá. E de batina, né? De batina, paramentado, pronto para a missa. Imagina. Mas é ele inteiro, de surpresa, do inopinado. Só dele se pode esperar todo tipo de surpresa. Realmente é impressionante. Isso teríamos N fatos assim. São muitas e muitas histórias. Mas eu prometi que eu ia fazer uma pergunta aqui de alguém que nos acompanha. E ele pergunta assim, fala: o Papa Francisco tem dado uma nova cara à igreja, mais próxima das pessoas. O senhor acha que ele é um revolucionário ou um conservador com carisma? Eu diria que nem uma coisa, nem outra. Ele é o Papa com características muito próprias. Ele afinal de contas, tem uma origem argentina. Então, o argentino tem essa característica, essa forma de espontaneidade. E a igreja, ao longo da história, vai mostrando justamente situações que nos deixam desconcertados. Eu diria que ele é o homem certo para os dias de hoje. Muito bom. Eu vou pedir para a nossa técnica aqui, porque foram várias perguntas enviadas, mas tem uma agora de momento aí. Passa uma das perguntas, por favor. A gente tem aqui a pergunta do grande Eduardo Cavalca, que mandou aqui no chat. Sua bênção, padre, salve Maria e viva Cristo Rei. Dentro da história da sua vocação, como o senhor descobriu o seu carisma? Como o senhor descobriu que o seu carisma era no Arautos? Olha aí. Uma circunstância muito... Eu confesso que eu fico meio sem jeito até de dizer, mas enfim. Mas eu venho de uma família onde tem muitos sacerdotes. Então já havia na parte da minha avó materna, já havia, portanto, uma inclinação para o sacerdote, para a vocação religiosa. E quando eu estava ainda morando na cidade interior, onde eu vivi até os 18 anos, eu conheci uma pessoa muito católica, que também devota a Nossa Senhora do Carmo, que me conduziu até Salvador, e quando eu fui lá, participei de reuniões, etc., até que eu fui em São Paulo e fui apresentado ao Dr. Plínio Correia de Oliveira, em São Paulo. E aí,
conversando com ele, eu tive um verdadeiro encanto de um homem católico e perguntei para ele qual seria a minha vocação. E ele, naquela época, onde nem pensava mais na hipótese de ser sacerdote, eu tinha 18 anos, já queria tomar a carreira da contabilidade, aí fiz a carreira da contabilidade, e ele me fez essa profecia de que eu haveria de ser sacerdote. Guardei aquilo com muita força e não contei para ninguém. Até que, quando o Monsenhor João iniciou a instituição Arautos do Evangelho, ele me convidou, perguntou o que eu queria, falei para ele, e ele disse: deixe que o Espírito Santo vá inspirando a sua alma, e preparei. Até o momento em que marcou-se o dia, e recebi a carta demissória, que se diz assim, a possibilidade de ser ordenado, e vi toda a minha trajetória de vida explicada. Aquele momento me marcou muito. E assim foi uma vocação que nasceu de criança, porque de origem familiar, e que se consolidou com esses 2 encontros. Maravilha. Olha, eu não sabia que o professor Plínio era um atirador sniper. Ele acertou na mosca. Acertou na mosca. Eu vou fazer mais uma aqui. Eu sei que o nosso tempo... Padre Alex, a gente fixa em 1 hora o nosso tempo de bate-papo, justamente para que o senhor possa voltar aqui inúmeras vezes. A nossa conversa ficaria aqui até alta madrugada, mas eu sei que o senhor tem aí também uma série de afazeres aí, já foi tão solícito em nos atender, mas aqui também tem uma pergunta assim: em tempos onde há tanta demonstração de raiva, tanta violência, tanta polaridade, como demonstrar misericórdia? Muito boa pergunta, porque justamente essa agressividade em que as pessoas se encontram, e se percebe em todos os níveis da sociedade, nas escolas, hein? Professores são objeto de violência de alunos, alunos de professores, ou seja, parece que o amor saiu da face da terra e não há espaço para bondade e para misericórdia. Mas a bondade e a misericórdia, ela tem que se impor sempre, ainda que seja rechaçada. São João Bosco, Santo Antônio Maria Claret, ele entrou aí agora o nome, São João Bosco, se for São João Bosco. Ele entrou num bar e foi pedir esmolas para a obra dele. Então, estavam bêbados, daquela confusão, pessoas estavam um pouco fora do prumo, e ele, quando foi pedir, um deles olhou para São João Bosco e lhe cuspiu no rosto. E ele era um homem forte, era um camponês vigoroso, poderia ter reagido. Mas ele percebeu, o Espírito Santo o inspirou que não era hora de reagir. E o que ele fez? Ele limpou o rosto e disse: isso aqui é para mim, mas para os meus meninos que precisam de ajuda, o que você tem a dar? Rompeu o coração duro daquele homem. Abriu uma carapaça que existia, ele começou a chorar arrependido e pediu perdão. Assim, o bem se impõe. Às vezes, aceitando ofensas inimagináveis, mas às vezes dizendo as coisas como têm que ser ditas. Porque a verdade, a justiça e a misericórdia andam juntas. E é preciso, às vezes, ser firme, mas às vezes é preciso ser bondoso. Tudo isso se deixando conduzir por uma ação do Espírito Santo. Mas o bem sempre triunfa. É como nós falamos aqui, usamos esse termo: o bem tem que prevalecer sobre o mal sempre. Quem é do bem, por isso que a gente procura unir as forças do bem. Por isso que aqui no nosso programa a gente só traz quem é de verdade do bem. O bem tem que se unir, tem que estar firme, porque o mal se junta, se une para fazer barbaridades. Quem é do bem acaba ficando encolhido. Você que é do bem, você tem que se incomodar de maneira correta, séria, dando bons exemplos, mas se incomodando e se unindo para poder a gente deixar o mal totalmente para trás. Mais uma pergunta? Forças do bem, Padre Alex. Só queria comentar aqui que o pessoal tá adorando aqui a live no chat, tá uma chuva de comentários e elogios aqui.
A Liz Maria falou que chame novamente, pelo amor de Deus, parte 2. Tem um monte de gente pedindo aqui pra ele voltar. Ah, pode deixar. Se depender de mim, o Padre Alex vai estar aqui toda semana. Estamos à disposição, com alegria para estar consigo, doutor Maurício, e com todos os nossos participantes. Vamos unir essas forças. Vamos unir as forças do bem, Padre Alex. Eu quero agradecer vocês que estão nos acompanhando, que estão enviando seus comentários, suas perguntas. Continue, estimule as pessoas a assistirem, estimule as pessoas a entrarem. Nós vamos deixar aqui embaixo as nossas mídias aqui para que vocês busquem. A gente procura fazer algumas dicas de segurança simples, arroz e feijão, mas se protegendo, chegando em casa, saindo de casa, usando o Pix hoje, enfim. A gente procura não só nos canais Forças do Bem, mas nos canais Delegado Maurício Freire, trazer um pouquinho para que a gente possa ajudar a lhe proteger. Infelizmente, nós não estamos em cada cidade, estamos na maioria das cidades, mas não estamos em cada esquina, em cada casa, em cada lar, em cada sítio. Então, nós precisamos que você nos auxilie a lhe proteger. Antes de pedir, evidentemente, a nossa bênção do Padre Alex, eu queria que o senhor deixasse uma mensagem para todos aqueles que nos acompanham, agradecendo mais uma vez imensamente o seu tempo, a sua dedicação, parabenizando o senhor, todos os arautos, e vou falar de uma maneira muito carinhosa. Deixo um beijo no coração do nosso estimadíssimo Monsenhor Clar. Com muito gosto, doutor Maurício. A palavra eu teria a dizer para o senhor e para todos aqueles que nos assistiram, participaram dessa nossa conversa, e para aqueles que ainda vão assistir depois, que eu sei que isso fica aí publicado, para que as pessoas possam justamente ter acesso, é dizer o seguinte: nós passamos por um período na história do Brasil e do mundo muito singular. Tudo parece inseguro, insegurança. Uma pandemia que saiu por uma porta e por outra entra a guerra. E agora ninguém sabe, talvez, a fome. Tudo fala de tragédia, tudo fala de desesperança, tudo fala de sofrimento. Entretanto, nós devemos ter a certeza de que a cruz no Calvário ela foi provisória. A cruz não é definitiva. O Calvário durou 3 horas. Jesus foi enterrado, foi sepultado e ao terceiro dia ressuscitou. A cruz, o sofrimento, por mais terrível que seja, é sempre transitório. Isso de um lado. De outro lado, devemos aprender com esses sinais que a providência tem permitido que a humanidade passe. É um grande aprendizado para o homem. O homem, de repente, parou com a pandemia, mas resolveu olhar para o céu e pensar em Deus. E agora, com a guerra, se dá conta da importância da paz. E é possível que, com a falta de alimentos, ele comece a juntar as mãos e pedir a Deus aquilo que deveria ter agradecido quando tinha farto, quando tinha fartura sobre a mesa. Assim, devemos aprender, tirar lição de tudo isso e perceber que o mundo precisa mudar de direção. E mudar de direção como o girassol, que vive o tempo inteiro à procura do sol. O sol é o guia dessa flor chamada girassol. O nosso sol é Deus. O nosso sol é Deus, devemos estar prestando atenção nos movimentos de Deus no mundo e ao longo da história. Que tudo isso sirva de lição para nós. E peço a Deus, nosso Senhor, que abençoe a todos vocês, abençoe aqueles que creem, abençoe aqueles que são católicos, aqueles que não são católicos, abençoe também aqueles que procuram a Deus com coração sincero e que possa seguir a este sol que é Deus, nosso Senhor, e aprender com esses sinais. Aprender com esses sinais, parar, olhar para o céu e pensar nele, Deus. Que Deus, nosso Senhor, abençoe a todos, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Doutor Maurício, forte, fraterno abraço no Senhor, em todos, desse grupo Forças do Bem, porque o bem é a grande força. Muito obrigado, Padre Alex. Leve meu abraço a todos os arautos. Mais uma vez, um privilégio, uma honra. Não só conversar com o senhor, mas receber essa fantástica aula. Que Deus o guarde, o proteja e continue iluminando sempre.
Muito obrigado, uma boa noite para vocês, meus queridos amigos. Divulguem isso, porque é uma senhora aula. E acompanhe conosco e acompanhe o trabalho dos Arautos do Evangelho também. Vocês entrando aí em todas as mídias, entrando aí na internet, enfim, vocês vão buscar e vão ver que obra maravilhosa fazem os Arautos do Evangelho. Uma boa noite a todos, fiquem com Deus. Boa noite.